bem-vindos ao canal do Porto Encanta no YouTube, um canal que às vezes fica um pouquinho esquecido, mas estou aqui de volta no início de 2019, porque início de ano é sempre uma ótima época para a gente programar nossa viagem. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão estar programando a sua viagem aqui para Portugal durante o ano de 2019. E é por isso que eu estou aqui hoje, que é para ensinar vocês a viajarem por Portugal. Ensinar? Por que ensinar? Bom, tem muita gente que descobriu Portugal agora como um ótimo destino para viajar, não é mesmo? Antigamente Portugal estava meio escondidinho aí no mapa, no fundinho da Europa, então nem sempre as pessoas colocavam Portugal nas suas metas de destino para conhecer. Mas isso mudou e todo mundo quer vir para Portugal conhecer Portugal, certo? Certo. Mas as pessoas que estão vindo para cá pela primeira vez estão cometendo um grande erro, que é colocar Portugal dentro de uma sacola de supermercado, encher de cidades lá dentro e acha que pode conhecer todas numa única viagem de 10 dias para Portugal. Erradíssimo. Sabe por quê? Vamos dar uma olhada no mapa de Portugal? Muito bem. Portugal é um país bem pequenininho, né? Quando você olha ele no mapa, comparado com outros países europeus, você vai dizer: nossa, que país pequenininho, vai dar pra gente conhecer em 10 dias de viagem para Portugal. Errou. Aí você vai falar assim: nossa, essa cidade fica a 50 quilômetros do Porto. Dá para conhecer e dá para ir na outra que fica a 30 quilômetros e dá para ir na outra que fica a 70 quilômetros. Errou também. Portugal é um país pequeno. A distância entre as cidades é realmente muito curta, só que cada lugar que você passar por Portugal vai ter um monte de coisas para conhecer. Então é muito comum quem vem para o Porto achar que pode conhecer Braga, Guimarães, Ponte de Lima, Viana do Castelo, Douro, e mais 1 quilo de cidades. E assim acontece com Lisboa. E também existem aquelas pessoas que vêm para uma semana em Portugal ou 10 dias e descem no aeroporto do Porto e vão embora pelo aeroporto de Lisboa e querem nesse período conhecer tudo que tem perto do Porto, tudo que tem perto de Lisboa e o pior, conhecer tudo que tem entre Porto e Lisboa. Errou completamente. Pois é, isso acontece exatamente porque eu falei. Pouca gente vinha para Portugal, muita gente descobriu Portugal há poucos anos atrás para conhecer e acabou vindo, cometendo esse erro e admitindo que tem que voltar e tem que fazer tudo de uma maneira completamente diferente. Então a minha primeira dica é: se você vem para desembarcar no aeroporto do Porto, fique no Porto e vá embora pelo aeroporto do Porto. Perto do Porto existe inúmeras cidades para conhecer. E o mesmo acontece com Lisboa. Se você quer chegar por Lisboa, quer conhecer melhor Lisboa, fique em Lisboa e vá embora de Lisboa e conheça tudo o que tem próximo de Lisboa. Porque é um grande erro conhecer Sintra e Cascais no mesmo dia. É um grande erro ir e voltar de Évora no mesmo dia. Évora é uma cidade lindíssima que fica a 1 hora e pouco de Lisboa, mas que merece que você fique lá hospedado e conheça a cidade e as vinícolas que existem no Alentejo. Então, repense a sua viagem. Não pense em chegar por Lisboa e ir embora pelo Porto e conhecer tudo que tem em volta dessas cidades e conhecer tudo que tem no meio dessas cidades. Não.
Se você tem um mês, 20 dias para fazer essa viagem por Portugal, dá até para pensar nisso, mas menos que isso, você vai gastar dinheiro, passar por um monte de cidades e não vai conhecer nenhuma como deve conhecer. Todas as cidades hoje em dia em Portugal estão super preparadas para receber o turismo. Por quê? Porque Portugal, ele próprio se descobriu como um destino turístico para todos os gostos. Então você tem cidades históricas, você tem cidades voltadas para a natureza, você tem cidades voltadas para o enoturismo, você tem região para esquiar na neve, enfim, tem praias maravilhosas, ou seja, Portugal realmente é aquele país pequenininho que a gente viu no mapa e que cabe um mundo de opções para você conhecer. Sem contar as ilhas maravilhosas que pertencem a Portugal, que são as Ilhas dos Açores e a Ilha da Madeira. Né? São destinos, por exemplo, que você vai ter que dedicar pelo menos uma semana, ou para Açores ou para a Ilha da Madeira, porque tem muita coisa para conhecer nessas ilhas. Essas ilhas já são um Portugal à parte para você conhecer. Então vamos lá, se você escolheu chegar pelo Porto, você tem uma infinidade de lugares maravilhosos e históricos relacionados com a formação do país em Guimarães, que já é uma cidade também muito próxima daqui e que merece pelo menos um dia inteiro para você conhecer bem Guimarães. A mesma coisa por Braga, Viana do Castelo, Ponte de Lima, a região do Douro inteira, que você precisa de um dia ou dois se for um apreciador de vinho de regiões de vinícolas. Se você visita Toscana, região vinícola de França e de outros países, você também vai se encantar com a região vinícola do Douro. Sem contar as aldeiazinhas, ou seja, os vilarejos que você, se estiver viajando com o seu carro alugado, vai ter vontade de parar em tudo, porque tudo tem alguma coisa que vai te chamar a atenção. Seja um monumento, seja um restaurante típico, seja uma vinícola, sempre vai ter coisas interessantíssimas para conhecer. Se você quiser fazer uma viagem descomprometida de tudo, pega um trem, que é o que a gente chama aqui de comboio. De trem, se você programar, você conhece várias cidades, fazendo ou Porto, ou Lisboa, ou até mesmo Coimbra, que está no centro de Portugal. Se você faz essas cidades base, você consegue conhecer muita coisa ao redor, ou de trem, ou de carro alugado, ou se você quer contratar um transfer, mas que seja de uma maneira que você queira fazer com calma. Não vale mais a pena, como eu disse, colocar Portugal numa sacola, encher de cidade lá dentro, só para dizer que você conheceu. E não adianta nada você falar, eu fui para Portugal, eu conheci Braga, Guimarães, Évora, Sintra, Cascais, Algarve, você não conheceu. Você passou por elas, você tirou uma bela fotografia em frente a um dos monumentos, mas você não conheceu essas cidades. Esse tipo de viagem que você passa rapidinho, tira uma foto e não ficou um dia, não dedicou um dia. Se você não dedica um dia para uma cidade como Guimarães, como Braga, por exemplo, não dedica um dia para Sintra ou 2 dias para Sintra para conhecer todos aqueles palácios maravilhosos em Sintra, sinto muito, mas você não conheceu Sintra, você não conheceu Guimarães, você não conheceu Braga, você passou por essas cidades. A mesma coisa eu digo para Coimbra, eu digo para Aveiro. Se você não fica o tempo suficiente para fazer coisas maravilhosas nessas cidades e que existem, tá? Você não conheceu estas cidades. Sinto muito, você gastou dinheiro, fez uma longa viagem e não conheceu. Portugal é um país, como eu digo,
para o Porto, que é a cidade onde eu vivo, são lugares para sentir. Já disse aqui num vídeo anterior e volto a dizer, aproveite que você está num país que fala a mesma língua que você, então você tem a oportunidade raríssima que é conversar com os locais. Nos outros países é mais difícil, porque a língua é diferente, a comunicação entre os locais é diferente. Mas Portugal não. Portugal é um país que fala a nossa língua e que adora receber, então você tem toda a oportunidade do mundo para estar sentado num lugar, num restaurante, conversar com as pessoas que te servem, conversar com quem te atende na sua hospedagem. Aproveita esse tempo único e exclusivo, que é falarmos a nossa mesma língua, que é o português. Então, fale com as pessoas em Portugal. Perca tempo conversando com os locais, você vai conhecer lugares de maneiras diferentes, muito, muito especiais. É uma experiência incrível. Viajar por Portugal é uma experiência incrível que você tem que aproveitar essa oportunidade com calma. Eu no meu blog tenho vários posts que falam sobre isso. Eu tenho uma página única só para esse tipo de viagem, do Porto para, por exemplo, onde você pode ver experiências incríveis que eu já fiz aqui em Portugal, não só no Porto, como em vários lugares aqui próximo do Porto. Eu espero te ajudar. Qualquer coisa você me manda um e-mail que eu posso também continuar com essas dicas ou fazer uma consultoria de viagem que vale a pena otimizar o seu tempo, a sua viagem e aproveitar Portugal como deve ser, porque você merece conhecer Portugal como Portugal merece ser conhecido. Até o próximo vídeo.